Nesse vídeo nós vamos explorar o desenho bidimensional, que será útil depois para construir estruturas tridimensionais. Então, sempre que você for criar um desenho bidimensional, é necessário partir de um plano. Tá? Inicialmente, nós temos a opção de começar por qualquer um dos planos, seja o superior, frontal ou direito. Tá? Por simplicidade, eu vou escolher o plano superior. Está marcado aqui, plano superior. Vou mudar a orientação para o plano superior ficar de frente para mim. E agora vou começar um esboço, um sketch. Eu clico no botão de sketch e vejo que as ferramentas que nós temos já mudaram. Então, inicialmente, nós temos duas ferramentas, uma é de extrusão e outra é de criação tridimensional por revolução. Então, essas duas ferramentas são para criação tridimensional. No momento, não vou falar delas. Então, nós vamos começar com as ferramentas de desenho bidimensional. Começar com a linha. Então, veja, selecionei a ferramenta linha. Se eu clicar com o botão esquerdo, solto, arrasto, ele cria uma linha. Se eu clicar de novo, ele fixa o ponto e inicia outra linha. Tá? Então, vou clicar de novo. Para parar, basta pressionar o botão ESC. Ok. Quando a linha fica em azul, isso significa que existem graus de liberdade e que é possível ainda modificar essa forma. Tá? E nós precisamos definir todos os parâmetros até que o número de graus de liberdade fique zero, e aí toda a linha ou toda a forma ela vai ficar preta. Tá? Então, para exibir como nós podemos definir os graus de liberdade, vamos lá, vamos começar definindo os comprimentos dessas linhas. Para definir comprimento, vou utilizar a ferramenta de dimensão. Então, eu simplesmente clico sobre a linha, ou poderia clicar em um ponto e em outro ponto, e aí ele vai indicar qual que é a dimensão. A princípio aqui está em 92, mas imagine que eu queira que seja 50, certo? Então, defini o comprimento como 50. Mas ainda continua tudo azul, então vou definir esse outro comprimento. Vou dizer que ele vale, sei lá, 40. Ok, mas continua tudo azul. Por quê? Porque ainda existem graus de liberdade. O que eu posso fazer? Veja, eu posso clicar nesse ponto, arrastar ele para um lado ou para o outro, e nós temos que a forma ela se move de um local para outro. Então, ela não está não está definida a posição e a orientação desse par de linhas, tá? Veja aqui que quando eu coloco o mouse sobre uma das linhas, aparece uma restrição que é de perpendicularidade. Ao fazer o desenho, eu nem me dei conta, mas o software impôs essa restrição. Tá? Se eu quiser retirar essa restrição, basta clicar na restrição e aplicar Delete. Tá? Antes de fazer isso, eu vou tentar modificar. Veja, quando eu movo as linhas de lugar, elas sempre permanecem perpendiculares, por causa dessa restrição de perpendicularidade. Agora eu vou retirar a restrição, deletar, tá? E veja que agora eu consigo mover. Opa! Fazer o seguinte, ó. Vou aplicar mais uma restrição, talvez eu consiga mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Tá. Eu vou impor agora que esse ponto tem que ser coincidente com esse outro, com a origem, tá? Para definir a localização. Para isso, eu vou usar a ferramenta de restrição chamada coincidente. Tá? Então, esse ponto tem que ser coincidente com esse. Quando eu faço isso, notem que ainda assim as linhas ficam azul, porque eu não defini todas as restrições. Olha, agora sim, veja que eu mantenho o comprimento das linhas, mas eu posso modificar os pontos e rotacionar essas linhas. Eu tenho 2 graus de liberdade aqui. Como que eu faço para retirar esses graus de liberdade? Eu tenho que colocar mais vínculos. Então, um vínculo que eu quero colocar é que essa linha tem que ficar na horizontal. Como eu faço isso? Eu venho aqui na ferramenta de vínculos, vínculo horizontal, clico sobre essa linha. Veja que se eu passar o mouse sobre a linha, ela vai indicar que existe um vínculo aqui de estar na horizontal. Tá? Agora eu vou colocar mais um vínculo. Eu quero dizer que essa linha aqui fique na vertical. Então, venho na ferramenta de vínculos, vertical, e ele aplica o vínculo sobre aquela linha que já estava selecionada. Se eu quiser tirar o vínculo, então, de novo, clico sobre o vínculo e deleto, apago. Tá? Veja que a linha ficou azul, ou seja, eu tirei o vínculo, então tenho um grau de liberdade. Posso aplicar um outro vínculo de perpendicularidade que já existia anteriormente, tá? Eu apaguei, então vamos lá. Perpendicular, como a gente faz?
Então, seleciono o vínculo de perpendicular, seleciono as duas linhas que eu quero que sejam perpendiculares. Tá? Então, dessa forma, vejam que agora as duas linhas estão pretas, isso indica que eu defini elas completamente, não existe mais qualquer grau de liberdade. Então, o que nós aprendemos? Como desenhar linhas, como definir dimensões e como colocar restrições. Agora eu vou apagar esse desenho e vou começar outro desenho. Vamos explorar outras opções de desenho bidimensional. Então, a próxima opção que nós temos aqui é de desenhar retângulo. Tem duas opções de retângulo. Um em que eu começo a partir de um canto e o outro que eu começo a partir de um centro, tá? Do centro do retângulo. Então, eu vou escolher a opção centro, vou clicar com o botão direito, arrasto e vou definir agora as dimensões. Vou dizer que esse lado tem 100 milímetros, o outro lado tem 50 milímetros. Note de novo que o retângulo está todo azul. Por quê? Porque nós definimos as dimensões, mas não definimos onde o retângulo está. E eu quero, então, agora, para definir completamente o retângulo, dizer onde ele está. Eu vou utilizar um vínculo de coincidência. Eu seleciono esse ponto e digo que ele está coincidente com a origem do sistema de coordenadas. Note que agora o retângulo ele está todo preto. Tá? Vamos explorar agora outra ferramenta de desenho de retângulo. Nessa ferramenta, nós iniciamos o desenho a partir de um canto, tá? Ao contrário do anterior, que nós começamos a partir do centro. Tá? E aqui eu já posso colocar um vínculo, eu quero dizer que um canto desse meu novo retângulo vai estar sobre o canto do retângulo que já existe. Tá? Então, clico, solto, arrasto e clico de novo, e aqui eu desenhei um retângulo. Agora eu vou definir as dimensões, vou dizer que um lado vale 30 e o outro vale 20. Veja que agora esse retângulo ficou todo preto, indicando então que ele está completamente definido. Posso clicar e arrastar as dimensões para deixar elas mais visualmente claras aqui na figura. Muito bem. Agora, imagine que eu deseje desenhar um arco. Eu quero colocar um arco nesse canto. Então, existe aqui a ferramenta de arco. Clico. Existem várias formas de se gerar o arco. Tá? A mais comum é essa primeira. Você pode explorar cada uma delas. Então, o que eu quero fazer? Eu vou querer que uma das pontas do arco esteja sobre essa linha, a outra ponta nesta linha. Veja que o arco pode estar para dentro ou pode estar para fora. Vou fazer um zoom. Eu clico e eu vou definir o raio, sei lá, 10 milímetros. Observe que o arco ficou em azul porque eu não defini todas as restrições. Eu não disse onde esse ponto fica. Então, eu poderia arrastar ele para um lado ou para o outro. Nós temos 2 graus de liberdade, um para esse ponto e outro para esse ponto. Então, para estabelecer completamente os vínculos, eu vou dizer que esse arco é tangente a essa linha. Então, nós temos a restrição de tangente. Este arco precisa ser tangente a essa linha. E o software já deveria arrumar isso. Agora ele arrumou para mim. E que esse arco tem que ser tangente a essa outra linha. Veja que agora o arco ficou preto. Se eu colocar o mouse sobre o arco, eu vejo que existe nele 2 restrições. Tá? Uma de tangente a uma das linhas e o outro tangente a outra linha. Tá? Então, com isso, nós conseguimos visualizar as restrições. Tem uma outra ferramenta útil que é essa tesourinha. Então, se você quiser cortar um pedaço de uma linha que já não te serve mais, você pode usar essa tesoura. Cortei esse pedaço, cortei esse pedaço. Veja que a região que fica dentro de um contorno fechado fica toda cinza. E a que está fora fica em branco. Tá? Isso vai ser importante depois para gerar extrusões. Então, o que nós já exploramos? Ferramenta de linha, retângulo, de arco e a tesoura aqui para corte. Existem outras ferramentas, tá? A gente não vai estudar todas, mas você pode explorar se você quiser. Muito bem. Uma ferramenta muito útil é criar linhas de construção. São linhas que não pertencem propriamente ao desenho, mas que te ajudam a construir o desenho. Como se cria uma linha de construção? Então, basta clicar na ferramenta Construção e no desenho que você quiser fazer. Então, por exemplo, eu quero criar somente uma linha. Tá? E eu quero que essa linha conecte esse ponto a esta outra linha vertical, mas que a linha de construção fique aqui na horizontal. Então, primeiramente, eu vou clicar nesse ponto
E faz de conta, o software ele até te ajuda aqui a colocar a linha na horizontal, mas faz de conta que eu errei, que eu coloquei essa linha num ponto aqui que não está tão na horizontal, né? Bom, o que eu faço agora para essa linha ficar na horizontal? Uso uma restrição de horizontal. Muito bem. Então vejam que agora a linha está na horizontal. Imagine também que eu queira encontrar qual que é o ponto central dessa linha, porque no ponto central dessa linha eu desejo desenhar um hexágono. Vamos lá. Como a gente faz? Basta passar o cursor sobre a linha que você está selecionando e o software vai te ajudar a encontrar o centro. Agora ele não está me ajudando, olha só. Mas o que acontece, o que deveria acontecer é que deveria surgir um quadradinho bem no meio da linha que você está na qual você está passando com o cursor do mouse. Então vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou selecionar a opção de desenhar um polígono inscrito. E agora sim, vamos lá. Olha só. Quando eu passei o cursor sobre a linha, ele indicou um quadradinho que indica o centro daquela linha. Tá? Isso é uma restrição também. Eu vou fazer um hexágono cujo centro está exatamente sobre o centro daquela linha. Vocês vão ver depois qual que é a importância disso. Tá? Muito bem. Então aqui eu posso definir qualquer polígono, tá? De quantos lados eu quiser. Eu quero um hexágono, então tem 6 lados. Muito bem. Vamos definir completamente esse hexágono. O círculo que está inscrito vai ter um diâmetro de 20 milímetros e eu quero que um dos lados desse hexágono fique alinhado na vertical. Ok? Então coloquei uma restrição de vertical e observe que ele está todo preto. Muito bem, vamos explorar mais uma ferramenta aqui. Vamos criar um círculo. Tá, então eu quero criar um círculo nesse canto e depois um círculo idêntico aqui no outro canto. Então, vou clicar, arrastar. Vamos supor que esse círculo tem 5 milímetros de diâmetro. Tá? Então, defini o diâmetro. E eu quero dizer que o centro desse círculo está a 10 milímetros de uma das bordas e está a 10 milímetros da outra borda. Então, definido, totalmente definido. Agora eu preciso fazer mais um círculo como esse, deste lado, e mais um círculo como esse, desse outro lado. Então, para nós não repetirmos as tarefas, nós podemos usar essa ferramenta de espelhamento. Tá? Como a gente faz? Então, clico na ferramenta e seleciono a linha onde eu quero espelhar. Então, eu quero espelhar a partir desta linha, que é o eixo X. Então, selecionei a linha, agora eu seleciono o que eu quero espelhar. Eu selecionei o círculo, ele espelhou esse círculo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas eu preciso selecionar essa outra linha aqui, que vai ser a linha de simetria. Tá? Então, clico na ferramenta para desmarcar, clico de novo, seleciono a linha que eu quero usar como a linha de simetria, essa aqui, e eu vou espelhar justamente então esse círculo. Tá? Qual que é a vantagem de fazer isso? Se você, porventura, precisar mudar o diâmetro, digamos que o diâmetro é 8 e não mais 5, ele vai mudar o diâmetro de todos os círculos. Tá? Outra vantagem é que você reduz o seu trabalho. Tá? Você não precisa repetir todas aquelas operações de posicionamento se existe simetria aqui. Vamos lá, mais alguma ferramenta que nós podemos utilizar? A ferramenta de spline. Com spline, você consegue criar uma linha no formato que você quiser. Tá? Então, por exemplo, vou começar uma linha nesse ponto, terminar nesse ponto. Tá? E veja que eu consigo definir uma curvatura. Tá? Você precisa ter uma certa clareza do que você quer desenhar quando for utilizar um spline. Se for algo mais artístico, não precisa ter tanta precisão, você vai com base na tua intuição fazendo o desenho. Mas se você quer ter precisão, você pode definir alguns ângulos, tá, dessa linha e definir ela precisamente. Então não vou retirar, não vou colocar essa linha nesse momento, vamos retirar. Ponto, eventualmente você precisa definir um ponto onde você quer fazer um furo, por exemplo, com rosca. Então é importante utilizar o ponto para que a ferramenta faça o furo depois.
Então vamos lá. Imagine que eu queira colocar um furo ao longo desse eixo. Então vou colocar aqui o pontinho, mas o pontinho ele está marcado em azul, porque não definimos todas as restrições para esse ponto. Eu gostaria que esse ponto ele estivesse alinhado com o centro desse círculo. Como eu vou fazer? Então vou usar a seguinte estratégia. Vou usar uma linha de construção que conecta esse círculo a esse outro círculo. Tá? Muito bem, essa linha ficou preta. Agora eu vou dizer que esse pontinho que eu coloquei, ele tem que ser coincidente com essa linha. Tá? Agora ele ficou pretinho, totalmente definido. Muito bem, vamos ver se temos mais alguma ferramenta aqui que nós podemos analisar. Essa ferramenta é de offset. Então, por exemplo, se você quiser criar uma linha semelhante à geometria que você já criou, mas que fique por fora ou por dentro, você clica aqui nessa ferramenta. Digamos que eu queira criar um outro círculo que está coincidente, né? Os centros coincidem com esse daqui. Então, cliquei em Offset e ele vai criar um círculo. Eu posso arrastar aqui para criar um círculo maior ou menor. Tá? Ele vai usar o mesmo formato da figura que eu estou selecionando. Para ficar mais evidente, vamos lá. Vou criar um offset desta linha, desta. Então veja que ele vai criando novas linhas que vão contornando a geometria que você tem. Vou cancelar, vou desfazer isso. Vamos refazer, desfazer. Olha, veja que quando eu desfiz, o vínculo desse ponto com esta linha foi desfeito, então estou refazendo. Muito bem. Então fizemos um desenho bidimensional que explora várias das ferramentas que nós temos aqui. Tá? Existe mais uma ferramenta que é interessante quando você vai deixar alguma coisa registrada em uma peça, que é a ferramenta de escrita. Tá? Então, seleciona a ferramenta de texto, faz um retângulo, e aqui você coloca o texto que você quiser. Então, você pode colocar ele itálico. Então, aqui temos escrito texto. Vamos definir as dimensões. 8 milímetros por 35. Opa! Olha, veja que quando fica vermelho, significa que eu coloquei mais restrições do que eram necessárias. Então, vou desfazer. Tá? Então, para ficar em azul, só falta uma coisa aqui. Só falta eu dizer em que ponto que esse texto vai ficar. Eu tenho que localizar ele. Então, eu vou dizer que essa borda do retângulo vai ser coincidente com esse ponto. Isso agora o texto ficou totalmente preto, indica que todas as restrições foram colocadas.